Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Cuidado, o pão branco. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero falar sobre alguns resultados de uma pesquisa recente que foi feita sobre danos. O dano que o pão branco pode causar ao seu corpo? Veja, o pão branco é o pão que mais se usa em todo o planeta, praticamente. Todos os países o usam. O pão branco, especialmente nos países ocidentais. Nos Estados Unidos, é raro você encontrar um pão que não seja branco. No México, por exemplo, praticamente todo mundo usa pão branco, porque é o que as pessoas mais gostam, visualmente. Mas ainda resta alguma sanidade na área da Europa e na Espanha e em outros lugares. Onde o pão ainda não é tão branco, as pessoas ainda preferem o pão mais durinho, mais escuro, mais natural, porque o pão branco tem perigos especiais. Vou até o quadro um momentinho para explicar. Vejam, vocês sabem que o tema do metabolismo é um tema que abrange tudo como um todo, de maneira abrangente. Quando eu comecei a trabalhar com o metabolismo, pois francamente, eu pensei que servia para emagrecer. Isso foi no ano de 1986, faz tempo. Uau, maravilhoso, cara. Eu pensava que o tema do metabolismo servia apenas para emagrecer, mas conforme fui praticando com os centros Natural Slim e outros, e começaram a passar milhares e milhares de pessoas lá, percebi que as pessoas melhoravam de tudo. Não apenas emagreciam, controlavam a diabetes, então percebi que o diabetes me ajudou. Portanto, primeiro escrevi o livro O Poder do Metabolismo. Porque para mais que nada para a obesidade. Verdadeiro. E aqui fala um pouquinho sobre a diabetes, mas com o tempo percebi que os diabéticos que emagreciam, melhorando o metabolismo, também controlavam a diabetes e até paravam de usar insulina. Continuei a prática e já se passaram cerca de 20 anos. Não, nesses 20 anos passaram mais de 200 mil pessoas pelos Natural Slim que temos em 8 países e eu descobri, observando, que não existe uma única condição de saúde que não melhore, nenhuma. Tudo melhora. A artrite, a qualidade do sono, a sexualidade, os triglicerídeos, o colesterol, as dores nas costas, o câncer. Tudo melhora quando a gente melhora o metabolismo. O tema é, que o metabolismo que produz a energia. As células, pois tem dentro a mitocôndria e isso produz uma coisa que se chama ATP, que é a energia. E essa energia é o que permite o movimento. O corpo sem movimento não tem vida. O corpo com movimento tem vida. E esse movimento, quando é a uma boa velocidade, se chama saúde. Então, quando estamos falando de melhorar o metabolismo, você melhora tudo que tem a ver com a energia e com a saúde. Veja que todas as doenças degenerativas, o que tiram de você é o movimento, que é a artrite, perda de movimento. O que acontece com uma pessoa com câncer? Perde movimento. O que acontece com alguém que tem fibromialgia? Isso, perde movimento. Já não consegue fazer nem exercício nem nada. Ou seja, sempre que o metabolismo é afetado, a energia, o movimento e a saúde são afetados. É simples. Agora, olhando para o PAN, já íamos falar do PAN, mas queria que vocês entendessem a relação do metabolismo e todas essas coisas com o PAN, pois o corpo depende totalmente de ter um bom metabolismo. Mas para ter um bom metabolismo, pois você tem que dar um combustível a ele. Comida, combustível, os carros andam com gasolina, seu corpo funciona com comida, com a dieta. Não, pois, combustível do corpo é de boa qualidade, então o corpo pode metabolizá-lo e produzir energia. Se o combustível é de alguma forma de má qualidade, o corpo lhe produz doença. O que está acontecendo? Acontece que o pão branco tem um problema. O pão branco, a primeira coisa que dizem sobre o pão branco é que ele contém uma substância chamada bromato. O bromato, você pode procurar isso na internet, por gentileza. O bromato é um tóxico. Na verdade, o bromato está cientificamente comprovado por estudos que prejudica os rins
Os rins estão aqui atrás. Cada um de nós temos dois, e isso é o que controla os minerais, líquido do corpo, e parte da filtração do sangue. Tudo isso, o que está acontecendo? O bromato prejudica os rins, então causa problemas renais, problemas que acabam em diálise. Então toda gente que come muito pão branco vai acabar com muito bromato, que está comprovado que prejudica os rins. Agora, e para piorar, o pão branco, para ser branco, observar que o trigo não é branco, o trigo é cinza. Observe, procure uma foto de trigo na internet e você vai ver que é cinza. O trigo é cinza, e para você pegar algo cinza e torná-lo branco, você precisa adicionar um químico. Deixá-lo branco, esse químico se chama aloxana. Essa aloxana é um composto químico que é feito do ácido úrico, e o que faz é que ele é aplicado no trigo. Adicionalmente, isso tira até a cor e deixa o pão branco, brilhante. Isso está comprovado que prejudica as células beta do pâncreas. As células beta do pâncreas, senhores, senhoras, senhoritas, são as que produzem a insulina, que é a que permite ao corpo estar vivo e evitar ser diabético. Você me segue? Então, basicamente, a pessoa que está comendo pão branco está consumindo pão branco porque foi adicionado aloxana a ele, e tem resíduos de aloxana porque não se podem evitar. Então você está consumindo algo que prejudica os rins e também algo que prejudica o pâncreas. Ok, agora, para completar, como o açúcar aumentou de preço, porque já não se corta a cana, agora se usa xarope de milho de alta frutose. Então todo o pão branco está sendo adoçado com o quê? Com xarope de milho de alta frutose, e não para por aí. Com isso, o pão como tal, todo o pão branco ou não branco, tudo tem glúten. Então se você tem intolerância ao glúten, como eu tenho, você está consumindo dois venenos. Um que causa fígado gordo, que é o xarope de milho de alta frutose. Um que com certeza, o mais certo é que seu corpo vai reclamar, que é o glúten, né? Se você realmente quer ter saúde, deve evitar o glúten e evitar tudo isso. E se você tem verdadeiro interesse na sua saúde, comece se furar com um glicosímetro e procure seus alimentos agressores. Eu garanto que se você comer pão branco, vai ver como essa glicose, o açúcar no sangue, vai lá para as nuvens. Não espere que o declarem, diabético ou diabética. Você pode descobrir isso com um glicosímetro. Vá ao metabolismo.tv, é grátis. Veja os episódios sobre alimentos agressores e investigue quais alimentos estão te agredindo. E um deles, com certeza, é o pão branco. E eu comento isso com vocês, pois que a verdade sempre triunfa.